No vídeo de hoje, nós iremos falar de um assunto que está bem aí na palma da sua mão. Na verdade, na ponta dos seus dedos. As unhas. Essas pequenas e delicadas lâminas demandam nossos cuidados periódicos. Elas podem ser enfeitadas, pintadas, alongadas e muitas vezes ainda passam despercebidas por nós, por se tratar de algo comum que já estamos acostumados. Mas como veremos, elas têm um papel fundamental em nossas vidas, na evolução de nossa espécie e ainda funcionam como um alarme, emitindo um sinal para possíveis problemas de saúde. Por isso, fique ligado. Analise as suas próprias mãos e encaminhe este vídeo para aquela pessoa que pode estar precisando. Muitas vezes, os sinais emitidos pelas unhas podem avisar sobre problemas nos hábitos ou nas doenças que comprometem outras partes do nosso corpo. Então, vamos nos cuidar, ok? Mas antes de investigar os indícios, vamos entender o que são as unhas de fato. Você provavelmente já deve ter ouvido que as unhas, assim como os cabelos, são compostas por tecidos ou células mortas, não? Isso não parece estranho? Como é que algo do nosso corpo pode ser construído de algo que já morreu? E por que elas continuam crescendo nas pessoas que já passaram desta para melhor? Acontece que essa fábrica de unha usa muito pouca energia para produzir suas células. Então, ela ainda tem forças para funcionar nos primeiros dias após o óbito. Mas, em relação às unhas, você sabe para que elas servem? Do ponto de vista evolutivo, elas tiveram papéis fundamentais em nossos mecanismos de defesa e ataque, pois eram usadas como garras, assim como observamos em outros animais. Conforme fomos evoluindo, esse aspecto mais agressivo foi dando lugar a algo mais sensível e apurado, que nos auxilia na proteção dos dedos, ao mesmo tempo que permitem usar o tato e manipular objetos e ferramentas, o que é, sem sombra de dúvidas, uma das coisas mais importantes para os seres humanos. Agora que já entendemos o que são, como se formam e quais as principais funções das unhas, vamos às suas aplicações secundárias, ao seu papel como sinalizadora, espelho da nossa saúde, como se referem a elas alguns dermatologistas. Fiquem de olho em suas mãos enquanto vamos apresentando os principais indicativos, ok? O primeiro sinal que vamos analisar, que provavelmente é o mais comum, é a incidência de manchas brancas. Mas atenção, não estamos falando do pequeno semicírculo que está na base da unha da maioria das pessoas. Este se chama lúnula, ou pequena lua. Ela pode ser mais ou menos visível, a depender de cada um, contudo, isso é absolutamente normal. Outra coisa que também é normal são pequenas manchas brancas dispersas pelas unhas, como pontos ou traços não muito definidos. Na maioria dos casos, elas são apenas marcas de pequenos traumas, como esbarrar em algum objeto ou produto de variações hormonais que acontecem periodicamente, como é o caso do ciclo menstrual. No entanto, caso essas manchas sejam bem definidas por um traço horizontal que vai de um lado ao outro, ou estejam presentes na totalidade da unha, tornando-a quebradiça e opaca, aí sim, você precisa tomar cuidado. Isso porque o primeiro caso nas linhas horizontais pode indicar uma intoxicação por metais pesados como o arsênio. Essa substância está presente em pequenas quantidades em nosso solo e, em grande parte dos casos, não apresenta riscos à nossa saúde. Entretanto, o aumento do uso de agrotóxicos e o avanço da mineração com os acidentes inerentes a esta prática pode contaminar determinadas regiões. E o aparecimento dessas manchas na unha pode ser um bom indicativo disto. Elas percorrem a ponta dos dedos conforme as células vão sendo renovadas. E, caso a exposição ao elemento nocivo seja controlada, irá desaparecer naturalmente. No segundo caso em que as unhas ficam tomadas pelas manchas, pode ser um sinal de deficiência de vitaminas importantes para a sua composição, especialmente as do complexo B, como B7 e B12. Além disso, podem indicar alergias de contato a esmaltes e produtos de limpeza, por exemplo, ou serem respostas ao uso de medicamentos, especialmente os antibióticos. Em todo caso, se os sintomas persistirem por algum tempo, é melhor procurar um médico
para fazer um diagnóstico diferencial e descobrir o que está acontecendo. Falando em coloração, vamos agora investigar as unhas amareladas. Este pode ser um sinal comum para fumantes, principalmente os adeptos a cigarros sem filtro ou que fumam mais de um maço por dia. Elas são causadas pelo calor da combustão do fumo, além do contato com a fumaça e deposição de nicotina. Nesse caso, a forma de se livrar da cor amarelada é meio óbvia, não é não? Parar de fumar. Mas se você não é fumante, precisa estar mais atento a este sinal, viu? Pode ser apenas um indicativo de seus hábitos de alimentação ou uso de medicamentos, por conta do consumo elevado de cenoura, abóbora, batata doce ou antibiótico. No entanto, também pode indicar doenças hepáticas como cirrose ou hepatite e, em casos mais raros, problemas pulmonares mais graves. Caso você consiga descartar as causas mais simples, é bom procurar um especialista para investigar os motivos. Mas há mais uma possibilidade, e essa é bem mais comum. Se o amarelamento começar pela ponta e se espalhar, deixar a unha grossa, quebradiça e até oca por baixo, talvez seja a famigerada onicomicose, ou só micose para os íntimos. Trata-se do acometimento de um fungo, sendo Trichophyton rubrum o mais comum entre os casos. As pessoas normalmente são acometidas ao compartilhar instrumentos de manicure ou frequentar locais úmidos com bastante incidência de pessoas, como clubes, piscinas públicas, saunas. Normalmente, o tratamento consiste em aplicação de fungicidas, mas você sempre pode recorrer a dermatologista e podólogos para investigar melhor e receber uma orientação caso a caso. E quando as unhas mudam de formato? Esse é o caso da coiloníquia, uma espécie de deformação em que as unhas viram para cima e formam um vale no centro, assumindo um aspecto de colher. Isso pode acontecer com trabalhadores braçais, que usam ferramentas pesadas e sofrem traumas nas mãos com certa frequência ou aplicam uma pressão constante na manipulação de instrumentos. Se este é o caso, será mais fácil distinguir o motivo e, na maioria das vezes, não é algo permanente. Mas se você não se enquadra nesse perfil, é melhor ficar alerta. Isso porque a explicação mais comum para esse fenômeno é que a circulação sanguínea não está conseguindo chegar corretamente nos vasos que alimentam a região, algo que muito provavelmente está sendo provocado por falta de ferro, ou seja, anemia. É melhor fazer um check-up para averiguar como estão os nutrientes e, fazendo o tratamento correto, tudo deve voltar ao normal. Outro indicativo que a unha nos dá a respeito de nossa circulação é a tonalidade azul ou roxa que ela assume. E acredite, isso pode salvar a sua vida. Quando isso acontece, não é necessariamente a unha que assume a coloração, mas a região logo abaixo dela. Pode ser um sinal de que o oxigênio não está chegando corretamente nas extremidades, o que indica problemas respiratórios ou possivelmente asfixia, no caso de um acidente com objeto estranho ou comida, obstruindo as vias aéreas superiores. Este é um sinal muito importante para os médicos socorristas que conseguem fazer um diagnóstico rápido para intervir e salvar vidas. Isso também ocorre em casos de hipotermia. Caso alguém fique exposto ao frio por muito tempo ou sofra um acidente como cair em um lago gelado, é possível observar através das unhas qual o grau de comprometimento de sua saúde, pois elas revelam problemas tanto na oxigenação quanto na temperatura corporal. Caso a coloração azulada ocorra fora desses acontecimentos específicos que citamos, pode ser um sinal de intoxicação por sais de prata, mais comum em mineradores ou trabalhadores que manipulam o metal no desempenho de suas funções. E vamos agora para o próximo sinal que devemos estar atentos, e este é muito importante, viu? Algumas pessoas podem observar o aparecimento de uma linha vertical de coloração escura na unha, preta ou marrom, que na medicina é conhecida como melanoníquia. Ela é provocada pela pigmentação da melanina, substância responsável por dar cor à nossa pele, cabelo e olhos. Independentemente de nossa raça ou etnia, do tom de nossa pele, não é comum que nossas unhas sejam pigmentadas.
Seu aspecto normal será sempre incolor transparente, pois em parâmetros normais, ela não recebe melanina. No entanto, por mais que nosso corpo seja bastante evoluído, ele não é totalmente perfeito, à prova de falhas. Pode acontecer de uma vez ou outra, uma pequena falha conferir a coloração escura à unha. Mas isso não deve ser de forma alguma subestimado. Acontece que há uma espécie muito rara de câncer de pele chamado melanoma subungual. E este é o seu primeiro sintoma. Ele atinge inicialmente a matriz que produz as células da unha, provoca a incidência da melanina e depois se espalha, caso não receba o devido tratamento. Portanto, se você perceber algo parecido em você ou em algum conhecido, procure um especialista e investigue, ok? E aí você? Imaginou que nossas unhas poderiam dizer tanto sobre nós? Você conseguiu perceber alguma alteração por aí? Se sim, fique de olho e não demore em buscar ajuda. Aproveite que a natureza te deu essa oportunidade de ter uma aliada para indicar que algo talvez não esteja indo bem. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.